Olá, meninos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né? Fizemos um pulinho. Vocês se lembram que começamos rapidamente a unidade com algumas atividades diagnósticas. Pulamos para as múltiplas inteligências, onde discutimos em sala, fizemos atividades, vocês fizeram o mapa conceitual da página, né, solicitada. E a partir daí, a voltamos um pouquinho à questão dos problemas em relação a queimadas, né, aquela questão ecológica. Não porque isso é uma coisa que está sendo debatida agora, né? Vocês estão vendo que o mundo inteiro está passando por problemas, né, ambientais, e um dos nossos temas nessa unidade é justamente a vida na Terra, que fala um pouquinho da questão ambiental e sustentabilidade, certo? Iniciamos com aquela estatística feita, né? A Life in the Countryside, né? A vida no campo. E a partir daí vimos um trabalho com a pergunta: Is country life better than city life? Então vimos também, segundo os estudos feitos, o que era melhor, se era viver na cidade ou viver no campo, tá? Vocês fizeram em casa, fizeram atividade da página 13 à página 17, mas hoje eu vou corrigir apenas a 17, a 15, né? Mas hoje eu vou fazer apenas da página 17, a correção. Tá tudo bem? Sabemos que estamos passando por problemas sérios, né? Por conta do coronavírus. E esse ano está sendo um ano atípico em que precisamos fazer toda essa correção, esse trabalho, por enquanto, pelos meios virtuais, certo? Sinto muita saudade de vocês, sinto falta realmente do dia a dia. Por incrível que pareça, por mais que achem que vocês estressam, a escola é meu campo de desestresse, é onde eu consigo ficar tranquila, é onde eu consigo fazer o que eu gosto. Então eu estou sentindo muita falta desse momento presencial. Mas tudo isso vai passar, né? Esse isolamento social é necessário e logo, logo estaremos juntos, tudo bem? Então vamos lá para a página 16, né? Na página 16 nós temos um texto, né? E lembrar que toda vez que vamos trabalhar com texto, precisamos trabalhar com as estratégias de leitura, né? O scan, a inferência, a busca de cognatos, palavras conhecidas, sempre grifando, riscando. Utilizem bastante o lápis quando vocês estiverem trabalhando com um texto em língua inglesa. Segundo, nunca façam a tradução fora do texto. Então, tá com dúvida de uma palavra? Vá lá em cima da palavra e coloque a tradução que vocês encontraram, que vocês buscaram, tá? Lembrar outra coisa, toda vez que vocês utilizam o Google Tradutor, vocês recebem um material e largam de buscar. No momento que vocês evitam estar fazendo a pesquisa palavra por palavra, vocês largam de enriquecer o vocabulário de vocês, tudo bem? Mas vamos lá. Why should people put off with life in the city? Né? Então a grande pergunta é por que essas pessoas, né, elas deveriam viver, estar com a vida realmente atrelada à cidade, tá? E aí eu não posso discutir muito o texto, porque senão eu vou dar um pouco de, como diz, antecipar as respostas das perguntas que virão. Tudo bem? Lembrar que esse texto é um texto de Sylvia Wan, que é de Hong Kong. Isso aí foi base de uma pesquisa que ela fez, e dentro desse trabalho ela mostra as vantagens e desvantagens de viver na cidade, viver no campo, mostrando também, né, um pouco dessa rotina de migração da população por conta de alguns benefícios. Vamos lá então às questões, tudo bem? Aqui nós temos ainda uma parte do texto, né? Other people are interested in technology things, né? Então, outras pessoas, como no texto fala que há pessoas buscando coisas diferentes, então aqui vocês vão perceber que há pessoas que vão em busca, tem outros interesses, certo? Que eu não posso especificar aqui porque vocês já vão responder lá comigo, tudo bem? Então vamos ler. Aqui ainda é a continuação do texto. Na primeira figura, que é a figura A,
vocês viram a rotina da cidade, né? Engarrafamento, muitas pessoas e tal, prédios e tudo. E aqui na figura B vocês têm a vida no campo. Aí vocês têm uma família com material agrícola, certo? Não posso comentar o texto, porque o texto faz parte do treino da rotina de estudo de vocês, tudo bem? Vamos lá então. Na 2, que está lá na primeira página, ela pergunta para vocês, né? O que é que vocês mudariam, se vocês mudariam sua vida, né? E, por exemplo, da cidade para o campo. E por quê? Isso aí, como é uma pergunta pessoal número 1, eu prefiro ver na resposta do caderno de vocês, lá postado no Classroom, que é a nossa sala online, ok? No Classroom, ok? Vamos lá então. Aqui na questão 2, ela pede para que vocês coloquem, né, as duas, with two of the following verbs, os dois verbos que seguem, que podem tomar o lugar de pull off with, ok? Pull off with. E aí nós colocamos tolerates, né, endure. Voltando ao texto, colocando no texto, vocês vão perceber que essas duas palavras, elas podem substituir tranquilamente put up with, ok? Vamos lá. Na terceira questão, according to Sylvia One, né, de acordo com Sylvia, que é a autora do texto, né, what are some of the reasons why people decide to live in the cities? Então, de acordo com Sylvia, né, quais são as razões pelas quais as pessoas decidiram viver na cidade, né? Aí vocês perceberam cá no texto, tudo bem? Que aí vocês têm aqui, ó, alguns estão interessados em questões tecnológicas, né? Aí vem a questão high-tech, ó. Outras querem querem estar na cidade grande por conta de trabalho, né? Porque é mais fácil encontrar uma grande companhia para trabalhar, né? Outras estão buscando a questão dos empregos realmente, né? Vendo várias questões em relação a isso. Aí vocês vão perceber que então o mundo fashion, excitement, technology things, job opportunities, né? Então, o mundo fashion é porque a vida na cidade é mais excitante, tem as coisas tecnológicas, as oportunidades de emprego são maiores, né? Segundo o texto de Sylvia One, ok? Mas na quarta, number 4, né? A quarta questão. What are some of the negative aspects of living in the city? Based on the text. Baseado no texto, né? Quais são esses aspectos negativos de viver na cidade? Lá mesmo no texto, vocês podem observar que ele coloca aqui, ó, as desvantagens, né, da vida na cidade, o crime, né, o grande tráfego, né, e poluição, né? E essas três aí já causam grandes problemas, principalmente cidades grandes, ok? Vamos voltar aqui às perguntas. Então, nós temos aqui a crime, high traffic and pollution, ok? Vamos lá, então. Na quinta questão, the following scenes are captions of the pictures, né? Essas duas sentenças aqui a seguir, elas estão ilustrando justamente as duas figuras que nós temos lá no texto anterior, tá? Então, na 1, está dizendo que é possível, né, aumentar a qualidade de vida no campo, e aí vocês vão perceber que a figura é a B, tá certo? Ó, não tem para onde correr, certo? E a segunda, many people think, né? Muitas pessoas acham that life in the city is more exciting than in rural areas, ok? Então, muitas pessoas acham que a vida na cidade é mais excitante do que a vida nas áreas rurais. Então, aí vai ser a nossa figura A, que é essa aqui, tudo bem? Então, voltando ao texto, as perguntas, né?
Vamos então à pergunta 6. What argument is used by the author? Né? Quais são os argumentos, ou qual argumento que é usado pelo autor para nos convencer que agora é possível ter vantagens também, né? Tanto na cidade quanto na zona rural, né? The city and rural life, ok? E aí ele diz, because the internet, a internet que faz com que tudo fique mais próximo, tá? As pessoas podem trabalhar em casa, como nós estamos fazendo hoje, né? Que é o trabalho remoto, tá? E também esse travel become faster. Hoje nós temos já transportes que facilitam a vida. Por exemplo, vários estudantes que moram em cidades muito mais do interior do que Feira de Santana, elas vêm para a universidade, vêm ao trabalho, né? Várias empresas aqui, já que temos um polo industrial, e vêm de todos os lugares, que hoje há um transporte bem mais rápido do que antes, né? Temos ônibus, carro, as bestas. Então, hoje nossa relação de espaço é menor. Então, quando eu falo, eu vou trabalhar, eu vou ali a Salvador 1 hora e meia, é muito mais fácil do que eu estar em Salvador no meio conturbado, né? Então, às vezes, a opção aí é morar no interior, geralmente é a opção, e você pode ter tantas vantagens quanto viver na cidade grande, certo? Então vamos lá, question number 7. What is the author's final conclusion about living in the city e in the countryside? Então, assim, o que é que a autora, né? Qual a conclusão final dela sobre viver na cidade e viver no campo? Eu preferi marcar no texto porque a gente tem uma ideia maior. So, why should the plural with all the disadvantage of the city no longer, né? E aí ela mostra que poderiam ter você poderia, como é que fala? Ter todas as desvantagens, né? Longe da cidade e tal. Mas hoje podemos escapar, né? Dessa coisa da cidade, dessa vida louca, né? Desse corre-corre, vivendo no campo e continuando sendo capaz de fazer um bom trabalho, de ter sucesso na carreira e tudo mais. Então ela disse que estar no campo hoje não quer dizer que você não tenha, né, as opções que a cidade te oferece. Você vai ter algumas vantagens, como não ter poluição, né, não ter crime intenso, que não é o caso aqui de todas as cidades do interior, né, mas que você consegue trabalhar, ter uma qualidade de vida, ter tranquilidade, tudo isso com bastante facilidade em relação a viver apenas na cidade, achando que isso vai ser o foco, certo? Voltando aqui, vamos lá então, depois de pensar, né, sobre os tópicos, essa questão aqui ela é bem pessoal, certo? E como ela é pessoal, eu preferi deixar que vocês que apresentem no material de vocês, tudo bem? Vamos lá então. A 9 foi observando as figuras na página anterior, quais são as características da cidade, né? E da vida rural e da vida na cidade, e que fazem, né, com que elas representem. Isso aí também a gente é uma questão que vocês vão perceber que as características, né, vocês têm o movimento da vida urbana, o tráfego intenso, a questão do crime, né, poluição, mas tem outras vantagens, que é acesso à tecnologia, grandes empresas, oportunidades de trabalho, o mundo fashion, tem mais como é que fala? Entretenimento, né? Enquanto que na vida rural você vai ter qualidade de vida, os vizinhos se conhecem mais, tem aquela coisa de estar mais próximo. Em compensação, você não tem aquela vida excitante, como é dito ali no texto. Mas você pode trabalhar e ter sucesso na carreira de forma bem tranquila. Então, vocês têm essa questão, tá? E aí, essas duas questões aqui, só para pensar um pouquinho.
Tá falando que o autor é de Hong Kong, né? Do you think country life and city life in China are the same here in Brazil? E aí, vocês acham que a vida no campo lá e a vida no campo aqui é a mesma coisa? Se vocês fossem comparar Salvador, né, Feira de Santana, há muita diferença. Se fôssemos pegar a Feira de Santana, Matinha, né, ou vamos supor Tanquinho, tem alguma diferença? Então, assim, o que é que vocês colocaram? No meu caso, como Hong Kong é uma cidade, né, muito grande, com muita população, uma população intensa, a gente também não pode esquecer que a vida urbana ela é parecida na maior parte das cidades grandes, né, principalmente nas capitais. O interior, ele ainda conserva um pouco o interior vivo, o interior do interior ainda conserva algumas coisas que podemos dizer de qualidade de vida, longe da poluição, longe um pouco longe, com menos crime, né? Do you notice any stereotypes in the way you and your friends, né? Aqui tá perguntando se vocês têm algum assim estereótipo, né? E vocês e seus amigos poderiam se referir as pessoas que vivem na cidade, pessoas que vivem no campo. Infelizmente aqui ainda colocam a ideia de caipira, de uma pessoa sem muitas instruções, só que essa realidade ela está bem modificada, né? Então não podemos trazer esse tanto é que no São João vocês percebem que é complicado estar sempre se vestindo com o dente furado, né? Roupa remendada. Hoje não é tão a realidade do countryside, né, do interior, da zona rural, né, da vida no campo, tá bom? Um beijão para vocês, a gente se encontra na próxima, tá? Lembrar que vamos ter um fórum no dia 15. No dia 15 vamos ter um fórum, um momento às 10 horas, né, com atividade. E teremos também uma live no Instagram dia 16, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. Tô morrendo de saudades, tá? Um beijo.